Como a Casa de Cultura, ela é assim, além dela ter essa função social de estar trabalhando formação, de estar fazendo acolhida de crianças, ela tem essa parte museal por conta dos sítios arqueológicos e dessas peças, né? Então, a gente está digitalizando o acervo, tanto documental quanto o dos objetos. Vamos fotografar, registrar tudo que tem direito. Todo acervo de fotografia, que o pai fotografou muito isso, tudo vai estar digitalizado e disponível para todo mundo. Em 45, quando eles vieram aqui, foi em 45 que eles compraram a terra. Aí, em 45 eles compraram a terra, mas eles começaram a fazer uma coisinha, outra devagarinho. Em 56 foi que já existia algumas edificações e que seu Abel veio para cá. E foi, inclusive, a última cidade do que eles chamam de Interland. A última cidade que eles entraram com a estrutura deles foi Sítio do Mar, e o que comemorou os 100 anos deles aqui no Brasil, certo? Daí a Revolução de 64 fez com que eles fossem embora, porque eles entravam e saíam do Brasil de jatinho a hora que eles quisessem. Eles se comunicavam por radiocomunicação a hora que eles quisessem, eles falavam fora. Aliás, aqui à noite, na época que eu vim para cá à noite, a TV quando magiava não proseava, e se você ligasse um rádio só entrava onda com coisas de fora. Não tinha programação nenhuma nossa, nacional. Foi começar a ter programação nacional quando saiu a Rádio Bom Jesus. Isso já era década de 80. Aí, o que acontece? Com a Revolução, houve a interiorização, abriu a Amazônia lá, aquela transamazônica, não sei o quê, os americanos resolveram ir embora. Mas, resolveram não, foram pressionados para sair do país. Era uma invasão, não era só uma missão, era uma missão e uma invasão. Aí o que acontece? Eles me perguntaram isso, e eu coloquei que Sítio do Mato foi a última do Interland. Isso é um TCC, esse TCC eu tenho ele salvo. Camila que fez. Não sei se ela chegou a entregar o TCC, se recebeu o SBIN. O SBIN é o número da catalogação da Biblioteca Nacional. Mas eu tenho o texto aí, porque eu ajudei ela na produção do texto, revisão, essas coisas assim. Mas a história de Sítio do Mato é mais antiga do que a história do Morro da Lapa. E quando o Morro da Lapa foi se tornando conhecido por causa do Francisco da Soledade, que era aluado e se enfiou lá como eremita, né? O que aconteceu? Aqui já existia. Quem pôs o nome aqui de Sítio do Mato foram esses padres diocesanos que vieram atrás desse Francisco maluco, o Francisco da Soledade. Já existia aquilo que se chamava de freguesia. A província era Paratinga, na margem direita do rio, província Paratinga. E aí, lá, a freguesia já é do Bom Jesus da Lapa, certo? Mas aqui já existia. Aqui chamavam de terra dos homens maus, sítio dos homens maus, porque quem atravessasse o rio da margem direita para cá, provavelmente seria assassinado. Se fosse mulher, ia ser estrupada, ou iam pegar para ficar aqui, acabavam com os maridos, o pessoal pegava aqui as índias no mato, né? Eles falavam, mas como isso, né? Como? Porque aqui não era Bahia. Aqui era além São Francisco, era área de fronteira, pertencia à província de Pernambuco. Então, Pernambuco, ninguém sabia o tamanho do rio direito. Quando se fez a carta da província lá de Pernambuco, se falou que era a margem esquerda do rio São Francisco até Minas. Então, até Minas, é a província de Minas, Minas Gerais. Então, era até Carineia. Carineia que faz divisa com Minas. Sim, o sotaque nosso é muito pernambucano. Não é um sotaque soteropolitano, né? Não só o sotaque, mas como muitos costumes, a coisa que vem da ancestralidade, que tem a ver com os costumes pernambucanos e não com os costumes baianos. Até a religiosidade
É um negócio assim estranho. O pai, quando chegou aqui, com a festa do candeeiro, ele foi atrás de Helena, que era de Umbanda, não era candomblé, foi procurar saber quem era, quem não era, porque a Bahia sempre teve a fama da religiosidade afrodescendente. E aqui não tinha tanto. Não tinha porque não tinha essa coisa arraigada. Tinha o quilombo? Tinha o quilombo. E isso aqui, da boca do rio aqui, até o pé do morro lá, que é essa de nossa geografia, sempre foi desse tamanho. Eram umas 6 Marias que foi dada, essas 6 Marias, para o Teodósio Antunes, que era o dono daqui. Teodósio Antunes foi o primeiro dono dessas 6 Marias, para criar gado. Era a forma de povoar a margem esquerda que Pernambuco teve. Foi fazendo as 6 Marias para poder pôr gente, para poder pôr essa cultura extensiva de gado, que não é nenhuma cultura tradicional nossa, que não tinha gado, aqui não tinha boi de jeito nenhum, não tinha cavalo, não tinha jumento. O Brasil não tinha essas coisas. Quem trouxe foram os portugueses, e essa nossa colonização. Infelizmente, também trouxeram algo muito doído e atroz, que é essa cultura da dominação do outro pelo poder econômico e financeiro, pelo poder político. Isso também veio com a colonização. E até hoje está por aqui, é muito marcado por aqui. O nosso rio corrente, ele é navegável, sempre foi navegável. Daí o que acontecia? Para ir para os Gerais, porque o colonizador português, ele queria aumentar a terra, porque o Brasil não foi descoberto, né? Isso é invencionice. O pessoal já veio para cá com o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, a linha era mais ou menos aqui, um pouquinho para lá ainda. Daí essa linha imaginária que eles vieram para cá com esse Tratado de Tordesilhas, que seria esse lado para cá ser de Portugal, o lado para lá ser dos espanhóis, o português, o sabido, foi invadindo. Todo o restante é invasão. O Acre ainda foi comprado, o estado do Acre foi comprado pelo Brasil. Lá no sul, essa pendenga com o Uruguai e o Rio Grande do Sul, também houve uma parte de compra daquelas terras, Duque de Caxias foi para lá e tudo, lembra? Dessa parte da história? Duque de Caxias foi condecorado, o Papa, até passou até em novela isso aí, não tem muito tempo. Duque de Caxias lutou pelo sul, pelas fronteiras do sul. O Acre foi comprado. E essas áreas nossas todas aí que fazem divisa com todos esses países na América Latina, foi que o pessoal nosso foi indo para lá, foi indo para lá, foi indo para lá. E aqui chamava Além São Francisco, porque aqui já não era uma coisa assim muito de portugueses, vamos dizer. Era mais dos espanhóis. E a gente foi levando para lá, levando para lá. E é tão engraçado isso, que nós temos também no nosso sotaque coisas do espanhol. Tem muita gente que não me chama Jussara, me chama Rossara. Certo? E aqui o pessoal gosta do nome espanhol. Tem muito Juan, Alejandro, sabe? Tem muita. Tem muito essa coisa, né? E ainda ser com J, Juan com J, sabe? Que tem a ver com essa coisa que aqui era a área de passagem. Sítio do Mato, principalmente, as pessoas passavam por aqui para ir para essas áreas mais acima, de Venezuela, sabe? Peru, por aí, Bolívia, era área de passagem. Passava por aqui assim, embrenhava aí por essa parte de Rondônia aqui, ó, e chegava lá. Era o caminho mais perto caminhando, que era tudo caminhando. A navegação era da Cachoeira, de Paulo Afonso, para cá. Essas embarcações grandes. E tinha embarcação grande que entrava aqui para os Gerais. Aqui o povo era tão terrível de organizado, essa coisa do pessoal do sítio dos maus, né? Que quando aparecia alguém aqui, o pessoal tudo fugia pelo corrente. Porto Novo era a entrada para Santana. O pessoal ia bater lá em Santana dos Brejos. Mas Santana dos Brejos já foi também coisa de extensionismo. O pessoal foi indo para lá. Foi indo para lá. Você entendeu? Muito embora a maioria delas, a grande maioria das culturas,
venha do homem branco. O homem indígena e o homem negro se apropriaram, porque nós fomos aculturados com o jesuíta. Como a gente não sabia falar latim, os padres inventaram as festas. Então, festa do divino, rezado, sabe? Festa de padroeira, todas essas coisas foram invencionice dos padres. Porque eles rezavam lá. Eu peguei missa em latim em 66, 67. Só saiu da obrigação finalzinho da década de 60, as missas não serem rezadas em latim. E aí o que acontece? Essa transição aí, né? O povo ia para a igreja, todo mundo ia para a igreja, porque tinha que cultuar os santos dos homens brancos, mas não conseguiam participar do culto, realmente o culto, a missa, ninguém conhecia, não entendia nada daquilo. Então foi se fazendo os folguedos, as brincadeiras em torno das coisas, que era a forma de reunir muita gente para a freguesia e crescer, evoluir. E todas elas, seja São João, seja Natal, seja Santa Luzia, tudo que você imaginar de referência da Igreja Católica foi coisa que a Igreja foi instalando nessa população e foi virando tradição. Boi-bumbá veio pelo rio. Esse boi-bumba que a gente tem veio pelo vapor. O rezado não, mas o boi-bumbá veio pelo rio. E muitas outras tradições vieram pelo rio. Veio o rio abaixo, o rio acima, que ia se passando as tradições. Essas coisas da tradição, elas são importantes? São, porque são nossa memória. A memória é que faz com que a gente se oriente para o amanhã. Imagina o nosso amanhã, em menos de 5 anos, com a cultura cibernética que nós estamos. Se nós não preservarmos a nossa identidade do nosso lugar, de onde nós pisamos, o que nós vamos virar? Nós vamos virar um sem lugar. Outro dia eu estava assistindo uma aula e o professor falou nisso. Eu terminei um curso aí de Agente Cultural Democrático esses dias, pela UFBA. E o MINC, né? E o professor falando desse não lugar. O que é um não lugar? É um lugar que você entra e que é comum em todos os lugares que você entra. E a última vez que eu fui a Salvador, eu fui por Caetité. E desci à noite num não lugar. Eu desci, fui para fazer xixi, nunca tinha estado ali, mas eu sabia direitinho onde era o banheiro. Porque é igualzinho a outros postos que param os ônibus. Quantos postos eu já não conhecia igual aquele? E eu sei aonde é o banheiro, eu fui no automático, só nada, fui. Depois eu me toquei. Esse é o não lugar que o meu professor falou. E acontece com essas paradas de ônibus, com o aeroporto, com várias coisas, cais, várias coisas que ficam iguais e que são, hoje em dia, não lugar. Shopping é um não lugar. Você entra, tem a mesma estrutura ali, papa. Você fica ali dentro e não é um lugar. Estranho, né? Isso? E nós estamos cada vez mais caminhando para esse não lugar. E o que faz nos sentir, ter afeto pelo lugar, é justamente aquilo que a gente cultua. São as nossas tradições. Se eu não cultuar as minhas tradições, eu vou ficar dentro desse monstro que é o neoliberalismo econômico, que faz a gente consumir tudo que não precisa. E esse monstro que devora tudo, devora até a nossa cultura. Devora até o que é nossa raiz, nossa tradição. Um dia eu vou sair de Sítio do Mato. O quê? Um dia eu vou sair de Sítio do Mato. Tá mais próximo. Quando eu falo estar mais próximo, é assim. A minha filha, por mais que ela não goste muito dessa cultura daqui, tudo dela, o foco é aqui. Ela fez mestrado, o mestrado dela é sobre Sítio do Mato. Está fazendo doutorado, doutorado é sobre o Rio. Nessa área nossa aqui.
e ela nega uma coisa e faz outra. Então, querendo ou não, a Casa de Cultura é a vibe dela, porque o doutorado, mestrado e doutorado dela é em políticas públicas e culturais, certo? É a vibe dela. Ela é desenhista, fotógrafa, é cineasta também, faz quadrinho, animação, faz todas essas porra. Mas a base dela, a estrutura dela, querendo ou não, é o Rio. É Sítio do Mato. É o Rio a partir de Sítio do Mato. Não é o Rio a partir de Paratinga, nem a partir de Bom Jesus da Lapa. É o Rio a partir de Sítio do Mato. Então eu espero que ela assuma essa casa, assuma esse movimento, para mim ficar mais aposentado um pouco, porque eu aposentei e trabalho mais do que antes. E aí o sonho é, eu ainda vou dar um rolezinho na Europa, se não estourar a Terceira Grande Guerra, e vou morar em João Pessoa. Se bobear, vou para Tambaba. Sem mal e sem cuia! Você acertou. Largo tudo aqui, fui. Você entendeu? Porque João Pessoa, para mim, é a capital do Nordeste que menos vai crescer. Está lá agora uns projetos de Dubai, no Altiplano, tem uns prédios lá gigantescos, mas na orla mesmo, antiga, os prédios não podem ter mais de 3 andares. E eu gosto daquela orla. E eu não tomo banho em qualquer praia. Eu sou muito fresca com relação à praia. Eu canso de ir a Salvador e não vou ao mar. Eu não gosto das praias na hora de Salvador. Para mim, tomar um banho em Salvador, eu tenho que ir perto da base naval, lá em Paripe, São Tomé. Ou atravessar para Itaparica. Ali, Farol da Barra, Paraná, não tomo banho de mar. Estranho, né? Mas é que eu sei o que é praia e o que não é praia. Praia, para mim usar, para mim estar lá. Eu até ando de biquíni lá, na beira da praia, mas não entro no mar. E já João Pessoa não. João Pessoa tem uma orla que me agrada. E tem uns prédios antigos que me agradam mais ainda. Para mim chegar, alugar um kitnet lá, só com a mochila e ficar lá. Não é que eu não vou voltar mais aqui, vou voltar. Mas eu quero estar um bom tempo do meu ano lá. Você entendeu? Eu quero sair um pouco do visgo de Sítio do Mato. Mas eu tenho que deixar tudo arrumado, organizado e ver o que eu vou estudar lá para mim poder trazer para cá, porque a gente precisa estudar sempre. Dificilmente